Martin Scorsese é, para muitos, o maior cineasta vivo. Para alguns, ele é conhecido apenas como o velho que odeia os filmes da Marvel ou que faz filmes muito longos e chatos. E eu não quero ficar falando de Marvel aqui, até porque o que ele falou tá bem correto, mas enfim, não vem ao ponto. Mas hoje eu quero falar sobre como Martin Scorsese dominou a arte de fazer filmes longos. O diretor sempre teve um apreço por filmes um pouco maiores, frequentemente com mais de 2 horas de duração, 2 horas e 20, 2 horas e meia. Mas parece que nos últimos tempos ele tem buscado fazer as obras um pouco maiores, já que os seus 3 filmes mais longos foram feitos nos últimos 10 anos. Em 2013, ele fez O Lobo de Wall Street, com 3 horas. Em 2016, Silêncio, com 2 horas e 41. Em 2019, o filme mais longo de sua carreira, que foi O Irlandês, com 3 horas e meia praticamente. E agora, em 2023, Assassinos da Lua das Flores, com 3 horas e 26 minutos. Mas para a discussão de hoje, eu vou deixar O Lobo de Wall Street de lado um pouco. Não porque ele não é um filme bom, tá entre os meus favoritos do diretor. Ele é maravilhoso. Mas eu acho que a longa duração é um fator essencial para a gente entender esses últimos 3 filmes. Na semana de estreia de Assassinos da Lua das Flores no Festival de Cannes, o Scorsese, aos seus 80 anos, deu uma entrevista à revista Deadline, na qual ele fala que ainda tem o ímpeto de começar a rodar o seu próximo filme imediatamente. E além disso, ele também disse: "Eu queria conseguir tirar férias por 8 semanas e fazer um filme ao mesmo tempo. O mundo inteiro se abriu para mim, mas é tarde demais. Estou velho, eu quero contar histórias e não tenho mais tempo." Quando Akira Kurosawa recebeu seu Oscar, ele disse: "Apenas agora estou começando a ver a possibilidade do que o cinema pode ser, e é tarde demais." Ele tinha 83 anos e na época eu pensei, o que ele quis dizer? E agora eu entendo o que ele quis dizer. Ou seja, aos 80 anos, o Scorsese, que dedica sua vida ao cinema há mais de 50 anos, e não somente à direção, mas à preservação, à restauração de filmes de todos os cantos do mundo, abertamente reconhece, com muito pesar, o peso da passagem do tempo. E é engraçado que ainda continuam se prendendo às falas sobre os filmes de boneco. Mas olhando para essa fala dele, a gente consegue olhar para esse pedaço da sua filmografia através dessa perspectiva. A longa duração desses filmes é explicada justamente porque os 3 filmes trabalham com a dinâmica do peso do tempo. É necessário que a duração seja longa, porque os 3 filmes têm em seu cerne o peso da passagem do tempo. Em Silêncio, os padres Rodrigues e Garopi viajam até o Japão atrás de seu mentor, que teria abandonado o cristianismo, visto que a religião era proibida no país à época. Em determinado momento, o padre Rodrigues, que é o nosso protagonista, bem como outros cristãos, acabam sendo mantidos prisioneiros e são torturados na expectativa de que eles vão abdicar da religião. Em O Irlandês, nós acompanhamos a história de Frank Sheeran, um senhor que no final da sua vida lembra-se da sua história, incluindo seu envolvimento com o mundo da máfia e na morte de seu amigo Jimmy Hoffa. E no ato final desse filme, a gente vê vários dos personagens muito idosos convivendo com as consequências dos seus atos e das suas decisões. E finalmente, em Assassinos da Lua das Flores, nós vamos ver vários membros da tribo nativa Osage serem assassinados ao longo dos anos, culminando num processo investigativo liderado pelo FBI para tentar solucionar esses crimes. Ou seja, quase como se nos 3 filmes a gente precisasse sofrer junto dos protagonistas, como ele mostra em Silêncio e Assassinos, ou como se nós precisássemos ter o peso de uma vida nas costas, como em O Irlandês, para a gente conseguir chegar no ponto final de cada uma dessas histórias. É como se, para compreendermos o sofrimento de Rodrigues ao ser torturado e obrigado a abandonar sua fé, compreendermos a tristeza e solidão de Frank nos seus últimos dias e entender a dor de Molly com os vários anos de impunidade, nós precisássemos passar por uma longa jornada, bem como eles passaram. E é necessário que o tempo tenha impacto, é necessário que a gente acompanhe esses personagens por um longo período de tempo. E é justamente por isso que o filme tem essa duração. E é por isso também que essas obras precisam ser filmes,
e não devem ser vistas como séries episódicas. É uma continuidade. É necessário que a gente tenha noção do tempo, da duração e do peso da obra como um todo, e não fragmentando como seria caso fosse uma série com seus episódios. E claro que o Scorsese tem outros filmes longos, como O Lobo de Wall Street, O Aviador, Gangue de Nova York e Cassino, por exemplo. Mas é nesses 3 filmes mais recentes que o diretor nos mostra de fato que ele parece estar refletindo sobre o peso do tempo na sua vida e, consequentemente, na sua obra. E até mesmo em termos de linguagem, a gente consegue perceber a diferença em como ele vai conduzir esses últimos filmes em relação a outros filmes mais conhecidos. É perceptível como o ritmo é um pouco mais lento, os filmes são mais contemplativos, a montagem não é tão ágil, não é tão dinâmica, ele trabalha muito a questão dos espaços, do contexto, da ambientação. Eu acho que isso fica muito claro no Silêncio e no Assassinos da Lua das Flores, por exemplo. E claro que isso não significa que os filmes não têm momentos de explosão e de ação, o que o seu trabalho mais recente tem aos montes. E eu acho que no cinema tem poucas coisas mais bonitas que um grande mestre aos seus 80 anos de idade olhar para sua vida, olhar para sua carreira e perceber que o tempo passa para todos, que o cinema muda e ainda hoje se colocar como um dos maiores cineastas em atividade, como um cineasta que não tem medo de se reinventar. E talvez esses sejam os indícios de um cineasta que corre contra o tempo para contar as histórias que ele quer contar. Talvez sejam esses os indícios de um cineasta que aos 80 anos finalmente consegue enxergar as possibilidades da sétima arte. E qual a sua opinião sobre os filmes do Scorsese? Você gosta do diretor? Você gostou desses últimos filmes dele? Deixe sua opinião aí nos comentários. E se você é novo por aqui, gostou do que viu e quer mais conteúdo sobre cinema, com críticas, vídeos, sites e recomendações, curta o vídeo, se inscreva no canal e segue a gente nas nossas redes sociais, tem o link na descrição. Muito obrigado, até a próxima e falou!